Independente de ser a favor ou contra a expansão militar dos Estados Unidos, é inegável que sua presença global é sentida por milhões e que o número de suas bases estrangeiras supera o de qualquer império da história. Por que o exército americano tem bases em todo lugar? Para entender como chegamos onde estamos hoje, precisamos saber de onde começamos. Como uma nação emergente, os fortes eram a primeira coisa que um cidadão dos Estados Unidos via ao adquirir um novo território, muitas vezes precedendo bairros e governo local. Os pais fundadores perceberam que, sem proteção, essa nova civilização entraria em colapso. Inicialmente, os Estados Unidos criaram postos avançados como Jefferson Barracks, em 1826, e estaleiros em Boston, Brooklyn e Filadélfia. No século XIX, o vasto território dos Estados Unidos parecia uma grande confederação de pequenos países, levando o governo a posicionar bases estrategicamente para garantir a estabilidade nas regiões em desenvolvimento. Os Estados Unidos estabeleceram sua primeira base militar em 1860. O crescimento da base atingiu um pico em 1862, devido a conflitos como as guerras indígenas das planícies e a Seção Mexicana, resultando na criação de Fort Sill, Fort Sam Houston e Fort Riley. A Guerra Hispano-Americana de 1898 pavimentou o caminho para o país se tornar um império ultramarino. No final da guerra, o Tratado de Paris levou à aquisição das Filipinas, Guam e Porto Rico. Os Estados Unidos pioneirizaram em ter uma base militar. Anteriormente, o Congresso relutava em financiar assentamentos estrangeiros, concentrando-se mais na manutenção da ordem interna. Cerca de 50% do exército americano de 200 mil homens eram da Guarda Nacional. A quantidade de artilharia era pequena, e a presença naval era similar ou inferior à de países como Inglaterra, Alemanha ou França. Hipoteticamente, se 2 dos 3 atacassem a costa leste, os Estados Unidos enfrentariam muitos problemas. Provavelmente teria se tornado outro experimento democrático fracassado. No entanto, o crescente conflito com generais espanhóis, como o general Valeriano Weyler, obrigou essa crescente superpotência econômica a construir sua primeira série permanente de bases em Cuba, Havaí, Guam e na zona do Canal do Panamá no início do século XX. Assim, facilitou-se mais rotas comerciais com aliados ocidentais. Os Estados Unidos estavam enriquecendo, e era evidente que medidas precisavam ser tomadas para sustentar isso. Os Estados Unidos, enriquecendo rapidamente, precisavam de medidas para manter esse crescimento. Além disso, preparavam-se para fortalecer-se internamente, estabelecendo bases como Fort Benning, na Geórgia, e Fort Bragg, na Carolina do Norte, principais centros de treinamento do país. O foco era interno, não externo. Um conceito que a nova geração teria dificuldade em acreditar. Um Estados Unidos determinado a evitar a intervenção a qualquer custo. É crucial compreender que até o fim dos anos 1930, a maioria dos Estados Unidos eram isolacionistas, envolvendo-se apenas economicamente. Havia um histórico de canalização de recursos para benefício financeiro futuro, mas colocar botas no campo era considerado excessivo. Em vez disso, o país continuou a se fortalecer com bases instaladas em San Diego, Los Angeles e Pearl Harbor. O último, eventualmente, atuaria como um portal para a fortificação global que vemos hoje. Agora, compare isso com os 57 territórios, colônias e domínios que o Império Britânico possuía no mesmo período, administrando 20% da população mundial. O mundo era um lugar muito diferente. Em 1940, o presidente Franklin D. Roosevelt negociou com a Inglaterra o que seria o Acordo de Destroyers por Bases. Se a Guerra Hispano-Americana e a Primeira Guerra Mundial foram faíscas que iniciaram a construção generalizada de bases, considere esta legislação um balde cheio de querosene. Esta foi a primeira verdadeira expansão em massa, com os Estados Unidos recebendo arrendamentos de 99 anos para 8 bases aéreas e navais britânicas em Terra Nova, Bermuda, Guiana Britânica e 5 ilhas-chave do Caribe. Isso não apenas estabeleceu uma longa tradição de comércio de armas, com os Estados Unidos enviando 50 destroyers pelo mar, mas também definiu o tom para o resto da Grande Guerra e além. A superioridade naval era crucial na Segunda Guerra, mesmo com o Tratado de Versalhes obrigando a Alemanha a entregar seus U-boats. Hitler autorizou a construção de navios em 1935. Em questão de meses, a guerra submarina se tornou uma preocupação onipresente para os aliados. Durante a guerra, um total de 1.162 U-boats foram construídos para atacar a qualquer momento. Agora era mais importante do que nunca para os países com recursos sobrando começarem a ajudar as nações que já estavam esgotadas. Aproveitando a oportunidade, os Estados Unidos adquiriram direitos de base no Brasil, Marrocos, Açores, Islândia e Grã-Bretanha,
em um esforço para conter a onda de submarinos vindos das potências do eixo. As novas bases atuariam como pontos de controle estáveis no Atlântico, dado o alto desafio de enviar suprimentos para a Grã-Bretanha e União Soviética. Muitos estavam sem recursos, com a assistência dos Estados Unidos sendo o único suporte para as forças aliadas. No calor da batalha, essas novas bases serviram a vários propósitos que os aliados acolheram. No Pacífico, o Japão dominava, conquistando Filipinas, África do Sul, Índias Orientais Holandesas, Nova Guiné, Guam e outros refúgios essenciais. Apesar de não tão eficientes quanto os alemães, conseguiram afundar 1 milhão de toneladas de navios mercantes aliados na cadeia de suprimentos. Os Estados Unidos agiram rápido, criando mais bases para infantaria e bombardeios na Austrália, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Norte da África, Itália, China e em algumas ilhas do Pacífico. Neste momento, os Estados Unidos e as demais forças aliadas enfrentavam um pesadelo logístico. Os aliados estavam se preparando para atacar, mas não era fácil montar e treinar bases para mais de 11 milhões de homens. Com essas limitações, a construção desenfreada tornou-se essencial. Foi também a fundação das bases conjuntas, onde os aliados dividiriam a responsabilidade de proteger os postos para o contra-ataque. Foi assim que os Estados Unidos se tornaram o boom econômico mundial. Após a eliminação das potências do eixo em 2 de setembro de 1945, os aliados tiveram uma oportunidade única. A civilização precisou ser reconstruída desde então. O único problema era que os novos líderes do mundo tinham visões diferentes de como seria essa nova civilização. Ao se reunirem para dividir os despojos da guerra, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética estabeleceram efetivamente a nova ordem mundial. A Alemanha foi inicialmente dividida em 4 zonas de ocupação pelos principais vencedores. Imediatamente ficou claro que os russos tinham grandes planos para a Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia e muitas outras partes do território gerenciável mais próximo a eles. Na guerra, nações como a Iugoslávia defendiam o comunismo, mas não estavam formalmente no projeto de expansão soviético. Contudo, ao longo do tempo, ficou evidente quem liderava o Novo Leste. Enquanto a morte ainda se instalava em Nagasaki e Hiroshima, a presença militar russa diminuía, mas não ao ponto de confortar o Ocidente. Mesmo com os homens retornando para casa, estava documentado que o Ocidente ainda estava em desvantagem de 10-1. Os Estados Unidos estavam em mais uma posição única. Como novo líder do Ocidente, estar no topo implicava que a defesa se tornava a principal responsabilidade. Notícias circulavam por Washington de que os russos poderiam convocar 8 milhões de tropas endurecidas pela guerra no período de um mês. Em 5 de março de 1946, Churchill detalhou uma nova ameaça em discurso na faculdade Westminster em Fulton. A cortina de ferro se ergueu, iniciando oficialmente a Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam quebrando recordes mundiais então. Os Estados Unidos construíam cerca de 112 bases militares estrangeiras mensalmente. A paranoia, bem fundamentada, atingiu seu auge entre as novas superpotências. A guerra era vista como inevitável, e muitos na elite militar viam um ponto-chave de vulnerabilidade. Era o Fulda Gap entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Um ponto que levava diretamente do território russo para a França e o Canal da Mancha. Outras preocupações dessa natureza surgiriam na próxima década, levando à necessidade de implantação imediata na sequência de uma invasão vermelha. Assim começou o que muitos eventualmente se refeririam como a política de dissuasão. Já não bastava apenas advertir o oponente, era preciso agir. Antes desses eventos, o crescimento militar era geralmente reacionário. Quando uma ameaça iminente pairava, era hora de chamar os homens trabalhadores do seu país para fortalecer por Deus e pela pátria. Agora era visto como uma constante necessária, uma apólice de seguro para o inevitável, radioativo. A única forma de manter a guerra era instaurar uma tempestade na Europa capitalista. Governos recém-criados, principalmente na Alemanha Ocidental, imploravam pela construção de bases e embaixadas americanas por falta de dinheiro. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos possuíam mais de 200 bases militares ao longo da fronteira alemã. Países fronteiriços ou conectados aos soviéticos viam na presença militar dos Estados Unidos o potencial de fazer pelo seu país o que o ouro fez pela moeda plana. Quando os bárbaros estavam nos portões, eles podiam chamar as legiões para preservar o legado ocidental. A situação no leste asiático era a mesma. As décadas seguintes viram a guerra eclodir na Coreia e uma aliança fortalecida com o Japão. A Força Aérea dos Estados Unidos aumentou as bases de bombardeiros de 19 para 30. Neste ponto, o objetivo era garantir o máximo de território possível. A maioria pensava que a guerra poderia resultar na morte de milhões e até mesmo no Armagedon.
Bases foram erguidas na Groenlândia, Líbia, Inglaterra, Espanha, Marrocos, Coreia e França. Conforme os soviéticos melhoravam sua defesa de mísseis, muitas zonas de lançamento se tornaram obsoletas. Em 1965, a contagem de bases aumentou devido à Guerra do Vietnã, levando a grandes projetos em Okinawa, Guam e Luzon. Essa atividade acabaria sendo referida como a estratégia do Império das Bases. Ao se aproximar do século XXI, o interesse americano-britânico no petróleo estava em seu auge. Mal sabiam eles que uma oportunidade pareceria cair do céu. O Iraque invadiu o Kuwait em 2 de agosto de 1990. Deviam muito ao vizinho e as reservas de petróleo do Kuwait eram o prêmio supremo. Esta invasão iniciou uma série de instalações militares no Golfo Pérsico, com o apoio de uma coalizão de 42 países. Com o tempo, o aumento do número de bases provou ser útil, se não vital, durante operações como Escudo do Deserto e Tempestade no Deserto. Aqui a construção de bases alcançou seu ápice. Mas o fim da Guerra Fria nos anos 90 faria muitos questionarem a necessidade do envolvimento dos Estados Unidos. Estava claro qual país se tornou o próximo império, e o clamor global pela desmontagem das instalações militares estava em seu auge. Neste ponto, a opinião geral era de que o gigante global estava se prolongando além do necessário. Embora a remoção de bases como a base aérea de Clark nas Filipinas e Baía de Subic tenha sido rápida e fácil, outras como Okinawa provaram ser difíceis. Ficou evidente a chegada do auge da construção de bases americanas. A questão era quantas deveriam permanecer, já que alguns locais serviam e continuam a servir como segurança de rotas comerciais. Hoje, os Estados Unidos cortaram o número de suas instalações militares de 1.600 para 750 em 2022, segundo os registros. Como a demanda por remoção de bases aumentou nas últimas décadas, o número pode continuar a cair. Há várias instalações militares americanas abandonadas que viraram assunto na internet. Exemplos incluem os fortes de Moncel em Tamisa e Misericórdia, construídos para proteger o Reino Unido na Segunda Guerra, o atol de Kalama, para armazenamento de armas químicas, e a Baía de Suisun, na Califórnia, casa da chamada Frota de Navios Fantasma. O abandono dessas bases levou a uma variedade de desenvolvimentos, e muitos deles foram menos que positivos. O êxodo frequentemente prejudicou o meio ambiente, desde a frota de navios fantasma poluindo a água até derramamentos de resíduos na Groenlândia. Há casos onde bases abandonadas serviram como fonte de resíduos. Os Estados Unidos e o Reino Unido usaram bases como depósitos de resíduos, algumas transferidas ao Talibã após a retirada das forças americanas em julho de 2021. Na verdade, bases têm sido entregues ou destruídas desde os anos 50. Mas é complicado identificar o impacto disso, visto que muitas mais foram construídas recentemente. Alguns são rápidos em traçar um paralelo entre o Império Britânico e a proliferação de bases americanas, explicando que alguns desses territórios são essencialmente domínios britânicos com uma etiqueta diferente. Acredita-se que as duas nações passaram a tocha após a Segunda Guerra Mundial. É importante ressaltar que a Grã-Bretanha ainda possui 145 bases espalhadas por 42 países. A China tem muitas estações, a maioria em áreas de anexação agressiva, e a Rússia possui 21 notáveis. Muitas estão em territórios balcânicos e eslavos. Esta é uma maneira interessante de enquadrar a dinâmica, mas a situação parece ser um pouco mais cinza. Mesmo com uma suposta redução de bases, o número de países que acolhem bases americanas duplicou de 40 para 80 nas últimas 3 décadas. Isso indica que a construção de bases está mais organizada, reduzindo a necessidade de mais bases para alcançar os mesmos objetivos. Talvez as coisas não estejam tão organizadas quanto pensávamos. Ao considerar futuras bases nos Estados Unidos, 3 fatores principais desempenharão um papel crucial: opinião pública, segurança econômica e transparência governamental. Os Estados Unidos são o único país do mundo que tem um número significativo de bases. Os Estados Unidos não veriam isso como esperteza, etc. Em vez disso, os Estados Unidos considerariam isso contra a nação americana. As finanças sempre terão um papel no cenário mundial. Desde a decisão de Nixon de abandonar o padrão ouro, o dólar americano se tornou uma moeda padrão questionável para o resto do mundo. A retaliação contra os Estados Unidos, agora chamada de movimento de desdolarização, trouxe seus próprios desafios. Rotas de comércio no exterior podem parecer insignificantes para iniciantes, mas se bloqueadas, podem paralisar totalmente a economia dos Estados Unidos. Um exemplo disso seria Djibouti, um país situado em frente ao Iêmen, separado pelo Estreito de Bab al-Mandab. Este caminho de 28 quilômetros de largura é a única maneira de ir do Mar Vermelho ao Golfo de Adem,
e uma segunda via para o Canal de Suez, para transportar recursos valiosos, especificamente petróleo. Se essa rota fosse eliminada, perderíamos uma riqueza quase incalculável. Por essa razão, é um ponto de encontro para bases pertencentes a ambos os lados do corredor, incluindo os Estados Unidos, Itália, China, França e Japão. Os Estados Unidos jamais abandonarão sua base na capital ou outros locais rentáveis. Isso nos conduz à transparência. A verdade é que provavelmente nunca saberemos exatamente quantas bases existem. O século XXI mostrou um governo dos Estados Unidos reticente em compartilhar informações. Mesmo sob auditoria, eles conseguem satisfazer a investigação pública sem uma resposta clara. Além de possíveis vazamentos, muitos se sentem no escuro sobre operações estrangeiras. O Pentágono recentemente compartilhou o número de bases estrangeiras ativas usando o banco de dados do autor David Vinho. Isso significa que o governo não consegue acompanhar quantas bases são estabelecidas ao redor do mundo. Ou eles usam esses registros para se poupar do trabalho de remover bases de seus próprios registros pessoais. Em geral, é provável que os Estados Unidos continuarão a financiar ou impulsionar acordos para a construção de bases. Se a diplomacia continuar a falhar, a presença militar parece ser a melhor aposta do país para manter a ordem. A construção pode falhar, mas possivelmente aumentará no país e no exterior para gerir a população.